Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmão Fabrício, no canal Glórias a Deus Sempre. Irmãos, hoje o Senhor Jesus, ele trouxe ao meu coração uma palavra muito importante. É a palavra que nos faz ter obsessão em agradar a Deus. Muitas vezes nós vivemos preocupados com a nossa vida, nos preocupamos com o nosso futuro, não é assim? Mas será que nós temos agradado a Deus? Será que nós estamos vivendo de acordo com a Sua palavra? Eu gostaria de ler um versículo muito importante e edificante para a sua vida e para a minha vida. Ele se encontra aqui em Gálatas 1, no versículo 10. E diz assim, irmãos, se você tiver a sua Bíblia e puder abrir, né, e acompanhar, é Gálatas 1, versículo 10. Diz assim, ó: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Irmãos, eu tenho nas minhas orações pedido muito a Deus sabedoria, orado por sabedoria. É comum que aquele que se aproxima de Deus, ele apresente os seus pedidos, e muitas vezes esses pedidos são voltados para esse mundo, são questões materiais, é uma viagem que a gente deseja fazer, né? Mas Deus, ele colocou no meu coração, irmãos, a ideia de que é necessário que nós tenhamos, né, sabedoria. E ser sábio é agradar a Deus. Quando nós vivemos uma vida de santificação, quando nós temos compromisso com o Senhor, quando nós renunciamos às coisas desse mundo, nós passamos então a exercer o chamado que Deus nos deu. Deus, ele tem um chamado para cada um. Ele tem um chamado para aquele que vai ser pregador, ele tem um chamado para aquele que vai ministrar o louvor, ele tem um chamado para as pessoas que vão estar no seu próprio trabalho e ali representar o Senhor Jesus. Então, esse chamado, ele tem a ver com um compromisso que nós devemos ter com o Senhor. Quando Deus confia um dom nas nossas mãos, nós precisamos desenvolver esses dons. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que sem santidade nós não vamos ver ao Senhor. E a Bíblia também fala, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós estamos então diante dessa parte maravilhosa que é viver com Jesus, viver com o Espírito Santo, nós não podemos mais ter atitudes do velho homem, porque o Senhor Deus, ele nos converteu, ele nos salvou, ele enviou o Senhor Jesus, ele nos tirou do lamaçal do pecado. Então Deus, ele espera que nós tenhamos um comportamento digno da presença dele. Nós vamos conseguir esse comportamento digno sem a presença do Senhor? Claro que não. A Bíblia diz que nós somos templos, né? Templo espiritual. A nossa vida, né? O nosso corpo é um templo que não foi feito por mãos humanas. É um templo que foi feito por Deus. E que o Senhor Deus habita no nosso ser. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só vai habitar naquele que tem compromisso com o Senhor. Naquele que tem a vigilância, aquele que tem a obsessão de obedecer a Deus. Então, que a nossa vida seja moldada por esse propósito, que nós possamos, então, ter obsessão em amar a Deus mesmo, sobre todas as coisas, em agradar ao Senhor. Quando nós nos preocupamos em agradar a Deus, nós começamos a vencer, então, a carne, nós começamos a vencer o pecado. Então, irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara, né? Eu não posso ser servo de Cristo se eu não agrado a Deus, se eu não agrado ao Espírito Santo, se eu não tenho preocupação em viver uma vida em santidade. Então, essa palavra é muito importante. A partir do momento que a gente tem compromisso com Deus, né, o mundo espiritual maligno ele começa a ser vencido. Então as enfermidades elas são vencidas, as dificuldades em todas as áreas. Deus ele vai reconstruindo a nossa vida. Deus ele vai, né, trazendo a nova vida que ele prometeu a nós. Então que você fique com essa palavra. Tenha compromisso com o Senhor Deus.
tenha relacionamento com o Senhor Deus, porque o pai, ele ama ter relacionamento com seus filhos. Amém? Que Deus te abençoe.